Durante décadas, dois países apostaram tudo em um único rio. O risco era gigantesco, a escala era inédita e o erro não era uma opção. No meio de uma crise energética global, uma decisão tomada no coração da América do Sul mudaria para sempre o rumo de milhões de pessoas. Uma grande obra foi capaz de transformar um conflito territorial em cooperação, um obstáculo natural em uma máquina de energia e um desafio diplomático em um símbolo continental. Mas, por trás do concreto e dos recordes, há uma história marcada por escolhas extremas, custos irreversíveis e consequências que ecoam até hoje. Para tornar isso realidade, foi preciso parar um dos rios mais caudalosos do planeta, mover cidades inteiras, transportar máquinas do peso de prédios e mobilizar mais de 100 mil pessoas em uma operação que parecia impossível de coordenar. E, mesmo depois de pronta, essa obra continuou levantando perguntas incômodas sobre desenvolvimento, impacto ambiental e legado humano. Como dois países decidiram dividir um recurso estratégico em vez de disputar território? O que foi necessário para transformar um rio num canteiro de obras sem precedentes? E qual foi o preço real pago para erguer um dos maiores monumentos da engenharia mundial? Antes de responder, precisamos voltar no tempo, para um impasse esquecido, uma crise global e uma decisão que mudaria tudo. A construção de Itaipu não foi apenas uma decisão técnica, mas uma resposta estratégica a um cenário global de incertezas. Na década de 1970, o mundo enfrentava a crise do petróleo. Isso forçou o Brasil e Paraguai a buscarem urgentemente a segurança energética por meio de fontes renováveis. No entanto, antes que a primeira pedra fosse colocada, havia um impasse geográfico centenário: a disputa pela região do Salto de Sete Quedas. O potencial energético do Rio Paraná era evidente, mas as fronteiras eram imprecisas desde o Tratado da Permuta de 1750. Gerando tensões diplomáticas sobre quem teria o direito de explorar aquela força da natureza. A solução para esse conflito foi tão monumental quanto a própria usina. Em vez de brigarem por terra, os dois países decidiram trabalhar juntos, criando a Itaipu Binacional. Na prática, eles inventaram um modelo de empresa que não existia no mundo. Uma companhia que pertence meio a meio a cada país, permitindo que ambos aproveitem a força do rio de forma totalmente compartilhada. Mas não bastava o acordo entre os dois. Para evitar confusões na região, foi preciso envolver também a Argentina, que fica logo depois da usina, seguindo o fluxo do rio. Esse ajuste diplomático foi essencial para garantir que a barragem não atrapalhasse a vida dos vizinhos rio abaixo, e para transformar o projeto no maior símbolo de união da América do Sul. Este é o cenário onde a diplomacia pavimentou o caminho para a engenharia. Mas, uma vez resolvidos os papéis, como transformar um dos rios mais caudalosos do mundo em um canteiro de obras? Para erguer uma estrutura desse tamanho, a escolha do local precisou ser cirúrgica. O estudo do projeto Itaipu inicialmente era todo o trecho do Rio Paraná, entre Guaíra, Salto del Guairá, e a confluência com o Rio Iguaçu. Então ali foram feitas inúmeras investigações de topografia, hidrologia, sedimentologia, sondagens, mapeamento geológico, uma quantidade de estudos necessários para o projeto Itaipu. Algumas perfurações normalmente eram de 70, 80 metros de profundidade, mas algumas foram de mais de 200 metros de profundidade. A formação rochosa que está nas fundações de Itaipu são derrames basálticos. Então era um derrame basáltico com camada de 20, 30 metros até 50 metros. Era uma lava bastante líquida que se esparramava por toda a região. E ali foram ensaiados os diversos materiais que a gente precisava obter os parâmetros para o projeto das fundações da barragem de Itaipu. Os engenheiros procuraram um ponto específico do Rio Paraná onde o fundo fosse feito de uma rocha extremamente resistente e sólida.
Só um solo assim aguentaria o peso colossal da barragem e a pressão absurda de tanta água acumulada. O projeto criou uma barreira de concreto gigante que usa o seu próprio peso para segurar o rio. Uma barragem de gravidade retém a água porque é tão maciça que a pressão horizontal do reservatório não consegue fisicamente empurrá-la ou deslizá-la rio abaixo. Imagine-a como uma cunha gigante de concreto ancorada na rocha. Quanto mais pesada e larga for na base, mais difícil será para a pressão da água movê-la. Também foi projetado um sistema de escoamento potente, como se fosse um ladrão de caixa d'água em escala gigante, para soltar o excesso de água com segurança e não deixar a estrutura rachar. As dimensões são esmagadoras. Itaipu foi desenhada com 20 turbinas gigantescas, o que deu a ela uma potência total de 14.000 megawatts. Isso a transformou na usina que mais gerou energia em toda a história do planeta. Imagine o esforço de segurar uma coluna de água tão pesada e transformar essa força em eletricidade o tempo todo. Para lidar com essa energia bruta, cada detalhe foi calculado milimetricamente, transformando a rocha bruta em uma máquina de precisão. O primeiro grande obstáculo físico foi o próprio rio. Para construir no leito original, foi necessário desviar o rio Paraná. Isso exigiu a escavação de milhões de metros cúbicos de terra e rocha para criar um canal lateral. O momento crítico ocorreu na implosão das ensecadeiras. Toneladas de explosivos foram acionadas em uma operação perfeitamente sincronizada para permitir que a água fluísse pelo novo caminho, deixando o leito seco para a fundação da barragem. A fase de concretagem entrou para os anais da engenharia mundial pelo seu ritmo frenético. Em um único dia, as equipes chegaram a lançar 7.207 metros cúbicos de concreto, um volume equivalente à construção de um prédio de 10 andares a cada hora. Ao final da obra, foram utilizados 12.300.000 metros cúbicos de concreto. Para se ter uma ideia da escala, esse volume seria suficiente para construir 210 estádios como o Maracanã. A logística para tirar esses números do papel foi uma verdadeira operação de guerra. Equipamentos colossais, como as turbinas, que pesam 300 toneladas cada, precisavam viajar por mais de 1.300 quilômetros, saindo das fábricas em São Paulo até o canteiro de obras no Paraná. Essa jornada foi um desafio à parte. Estradas inteiras e dezenas de pontes precisaram ser reforçadas para não desabarem sob o peso dessa carga. Milhares de caminhões e vagões de trem formavam uma fila sem fim, garantindo que o canteiro nunca parasse. No auge da construção, Itaipu não era apenas um canteiro de obras, era uma cidade pulsante. Mais de 100.000 trabalhadores foram mobilizados para dar vida ao projeto. Para acomodar tanta gente, a empresa construiu vilas inteiras com hospitais, escolas e toda a estrutura necessária, transformando para sempre a região de Foz do Iguaçu. Mas o que acontece quando o canteiro de obras é desativado e as comportas se fecham? Itaipu permanece como símbolo máximo da capacidade técnica da engenharia. Ela provou que é possível domar gigantescas forças da natureza para sustentar o crescimento de nações inteiras. As lições deixadas por este projeto são vastas. Elas passam pelo planejamento de escala sem precedentes, pela diplomacia resiliente e, mais recentemente, pela busca por uma responsabilidade ambiental que tente mitigar os erros do passado. A história desta usina nos mostra que grandes obras têm o poder de resolver problemas energéticos monumentais, mas também criam novos desafios sociais e ecológicos. Como afirma o registro histórico do projeto, Itaipu é um desafio humano, energético e diplomático constante. No fim das contas, ela é o melhor exemplo de que a evolução da civilização exige escolhas difíceis, e que o verdadeiro legado de uma obra não é apenas o concreto que ela deixa, mas como aprendemos a cuidar do mundo que ela transformou.